E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a apresentação pública à nova Central do Servidor. Quem vai falar sobre o que é pública, quem representa e que causas defende é Newton Paixão, presidente da Pública e também presidente do Sindilege, Sindicato dos Servidores do Legislativo. Muito obrigada por estar aqui. Maria Lídia, e acho que vale nós começarmos exatamente com a apresentação da Pública, a Central do Servidor. Conte para o nosso telespectador. Eu agradeço o espaço institucional que está sendo aberto pela TV e apresentar a Pública como um novo modelo de sindicalismo para o setor público brasileiro. Diferente do que tem sido feito até então, no sentido de modernizar a representação sindical dos servidores públicos, numa tentativa de aproximação com a sociedade brasileira e com os setores organizados da sociedade civil. Ela surgiu em agosto do ano passado, já tem em sua base várias representações dos fiscos estaduais, dos 34 tribunais de contas, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, vários fiscos municipais, procuradores, enfim, uma gama a mais variada possível em âmbito de união dos estados e dos municípios. Eu vi uma referência que são quantos os servidores que a Pública vai representar ou já representa? No Brasil, há em torno de 14,5 milhões de servidores públicos, na União, nos estados e nos municípios. Atualmente, a Pública representa 4,7 milhões desse contingente. Quer dizer, quase 5 milhões de servidores. E eu vi uma referência que os servidores já são filiados a sindicatos independentes que são ligados a centrais já existentes. E entra a indagação, né? Qual a necessidade de mais uma central? Nunca houve uma constituição de uma central só de servidores públicos para fazer discussão de serviços públicos e de servidores públicos numa tentativa de aproximação com a sociedade brasileira. Na ausência dessa experiência, os sindicatos, federações e confederações até então existentes migravam para uma das 13 centrais sindicais existentes. Agora, nós temos com essa proposta e esperamos congregar o maior número possível de servidores públicos em todo o país. Eu vi uma crítica também, quero ouvir a sua opinião sobre ela, por ocasião da formação da Pública, que a criação de mais uma central, na verdade, tem um impacto no movimento sindical brasileiro porque traz uma fragmentação e que isso implica em fragilização da representação do trabalhador. Como é que vê essa crítica? Nós vemos exatamente o oposto. Na justa medida que num processo democrático você defende ideias em confronto com outras, nada mais saudável do que abrir a oportunidade de novos diálogos, de novos debates. Pelo contrário, a Pública tem uma proposta de fortalecimento, de agregação dos servidores públicos. Então, nessa linha, eu discordo dessa crítica, né? Eu já tinha enfrentado essa questão. O que acontece é que tudo que é novo, às vezes incomoda e assusta, né? Encanta e também assusta. É um processo normal. Assusta por quê? Assusta porque havia uma distribuição de sindicatos, federações e confederações nas 13 já existentes. E aí chega a Pública com um discurso voltado especificamente para servidor público. E no que difere, por exemplo, de uma grande central como a CUT? O que difere de uma grande central é que nessas grandes centrais, tanto trabalhadores da iniciativa privada quanto do setor público estão sob o mesmo guarda-chuva representativo. Na Pública só há servidores públicos. E o fato de ser assim tão exclusivo, não havendo a diversidade, isso não empobrece essa representação sindical? Até em termos de força política para as conquistas que um sindicato pretende para as categorias que representa? Mais uma vez também eu vejo o oposto disso, né? Viajando por todo o país, a Pública tem percebido que a linguagem das demais centrais não ia ao encontro dos anseios dos servidores públicos. Majoritariamente, as centrais existentes têm um foco para a iniciativa privada. E o nosso é o oposto, um foco para as demandas do setor público. Nós queremos discutir serviço público, qualidade de democracia e cidadania, que é um discurso um pouco diferente da iniciativa privada.
Nós não somos servidores públicos, nem melhores nem piores que o trabalhador da iniciativa privada. Nós somos diferentes, com regimes jurídicos diferentes, nós somos submetidos a controles especiais, nós fazemos concurso público via de ingresso para testar a meritocracia, para ver se pode ou não ingressar nas hostes do serviço público. É uma questão de diferenciação e é preciso que os diferentes convivam. Nós queremos ter um diálogo aberto com todas as entidades. Toda vez que aparece novo sindicato, e já está instalado um debate sobre novos sindicatos que são criados no Brasil, e muitos não têm a verdadeira representatividade, mas estão sim de olho na contribuição sindical anual, aquele dia de trabalho que é também enxergado nessa polêmica por muita gente como um confisco do salário do trabalhador. A Pública vai receber, apoia e acha que deve haver a continuação dessa contribuição sindical anual? Existem sindicatos que estão se filiando à Pública que já recebem a contribuição sindical. Em termos de orientação estatutária, a Pública já fez uma ampla discussão e nós entendemos que é preciso repensar outras formas de financiamento da representação sindical dos servidores públicos. Que tipo? Um exemplo. Organizações que querem ter legitimidade precisam ser custeadas pelos que são filiados, né? É um ônus financeiro da sustentação do sindicato. O sindicalizado banca seu sindicato. Precisa fazer Vocês isso. defendem a extinção dessa contribuição, uma PEC para mudar isso? Nós defendemos, sim, a extinção. Nós temos que buscar alternativas, porque o movimento sindical defende liberdade sindical. Mas que liberdade sindical é essa quando apeada às tetas governamentais de um imposto sindical? É preciso coerência. Liberdade impõe responsabilidades, escolhas. E é preciso ter autossustentação. E já está tudo legalizado, tudo certinho no Ministério do Trabalho? Ou seja, no papel, a Pública já é oficial e existe ou ainda está em julgamento esse processo de legalização? O processo em âmbito de Ministério do Trabalho está tramitando. Em termos de legislação civil, de Código Civil, de Constituição da República, nós estamos conforme o direito. Agora, há todo um procedimento especial em âmbito de Ministério para que haja a concessão do registro sindical. E por que se precisa disso? Para atuar politicamente, a Pública, nenhuma associação precisa do reconhecimento de nenhum órgão público. Mas precisa disso porque há um caldo cultural, segundo o qual quem tem um registro sindical participa da mesa de negociação na decisão macro das políticas, que é o que acontece com o governo federal, onde tem assento todas as centrais. Muito bem. Eu agradeço muito seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado, Maria. Luciana.